maior pérola do mundo. Imagine a cena. Um pobre pescador filipino lutando contra uma tempestade em sua jangada. Fica com a âncora presa em alguma coisa. Ele mergulha para tentar soltar o barco e lá no fundo encontra uma ostra gigantesca. Dentro dela, uma surpresa. Uma pérola de 34 quilos. O pescador volta para casa e guarda a joia embaixo da cama, como um amuleto de boa sorte. O que ele não sabia é que se fosse vendida, a pérola valeria nada menos do que 100 milhões de dólares, cerca de 320 milhões de reais. Essa história poderia ser parte de um filme, mas é real. 10 anos depois da tempestade, a casa do pescador pegou fogo e tudo que ele conseguiu salvar foi a pérola enorme. Perambulando pela ilha de Palawan, onde mora, o cara acabou esbarrando em um oficial de turismo que ficou encantado com a joia. Realmente é de se encantar. Ela tem 34 quilos, 30 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento. É 5 vezes maior do que o atual recorde mundial. Uma pérola de 6,3 quilos estimada em 3,5 milhões de dólares. Encontrada nas mesmas águas de Palawan, em 1934, ela foi batizada de Pérola de Lao Tzu, ou Pérola de Alá. É muito difícil um troço desse tamanho se formar. Isso porque a pérola, na verdade, não passa de um sistema de defesa das ostras e de outros moluscos com conchas. Quando um parasita ou outro corpo estranho entra na ostra, ela começa a secretar uma espécie de fluido protetor em torno do invasor. Como o fluido é rico em calcário, acaba endurecendo e formando uma pedrinha, a pérola. E olha, as chances de encontrar uma dessas são mínimas. Estima-se que apenas uma a cada 10 mil ostras tem pérolas. O pescador de Palawan, sem saber, tirou a sorte grande em sua jangada há 10 anos. Com a popularização e crescimento exponencial dos jogos no final da década de 70 e no início dos anos 80, com os consoles Atari, uma grande massa de games foram sendo produzidas por empresas que brotavam de todos os cantos de todos os países. Era um negócio que no começo era extremamente lucrativo e popular. Todo mundo queria tirar uma casquinha dessa grana que estava sendo feita na jovem indústria dos jogos. E é aí que começa o problema. A fabricação foi colossal e a demanda pouca. Muita gente já estava de saco cheio com jogos da mesma temática e extremamente mal feitos, já que a priorização era quantidade, não qualidade. Até que em seu ápice de saturação, a Atari lança a pior desgraça já feita da humanidade depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. ET, The Extraterrestrial para o Atari 2600, em 1982. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que praticamente cavou o túmulo da própria empresa. Com milhares e milhares de unidades estocadas e sem destino, a Atari resolve fazer um aterro sanitário no Novo México para enterrar todas as fitas não vendidas desse fracasso. Em 2014, uma série de cartuchos de jogos da Atari foram encontrados nas proximidades da desértica cidade de Alamogordo, no estado norte-americano do Novo México. A prefeitura do município anunciou que após uma série de leilões no eBay, 881 dos games da década de 1980 foram vendidos, resultado em um total de 107.930 dólares, equivalente a quase 400 mil pergaminhos do Mar Morto. Em 1947, um garoto beduíno estava cuidando de um rebanho de cabras e ovelhas no deserto da Judéia, quando percebeu que um dos animais havia se perdido do grupo. O jovem saiu em busca do bicho e entre os penhascos do calcário que rodeavam a região, ele encontrou uma caverna. Cuidadoso, antes de entrar, o pastor jogou uma pedra no interior e, para sua surpresa, ouviu o ruído de potes se quebrando com o impacto. O menino não resistiu à tentação de explorar o local. Entrou e acidentalmente fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. No interior da caverna, o garoto beduíno se deparou com uma coleção de grandes potes de argila que continham uma série de documentos incrivelmente velhos. 7 nessa primeira descoberta, que mais tarde ficariam conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Coleção de valor inestimável. Os manuscritos do Mar Morto são textos redigidos em hebraico, grego e aramaico há mais de 2000 anos, e consiste na coleção de textos bíblicos mais antigos de que se tem notícia. Os manuscritos do Mar Morto trazem uma coleção de textos, hinos, orações, comentários e fórmulas místicas, cujo conteúdo ofereceu um novo entendimento sobre as histórias do judaísmo e do cristianismo. Portanto, são de extraordinária importância histórica e religiosa. Então imagine que sensacional se pudéssemos descobrir o que havia nos manuscritos que foram roubados. E financeiramente, esses documentos também são incrivelmente valiosos. Para você ter uma ideia,
Um fragmento original dos manuscritos do Mar Morto do tamanho de uma mísera unha pode custar até $1 milhão, ou equivalente a mais de 3 milhões de reais. Quadro valioso. Um quadro atribuído a Caravaggio e estimado em 135 milhões de euros, cerca de 544 milhões de reais. Foi encontrado em um sótão no sul da França. A pintura, que ainda não teve autenticidade comprovada, ficou mais de 150 anos em uma casa em Toulouse. Judith e Holofernes, de aproximadamente 400 anos, mostra o momento de decapitação de Holofernes, feita por Judith, a grande heroína bíblica dos livros apócrifos, viúva da cidade de Betulião. A pintura foi descoberta no sótão de uma casa no sudoeste da França, devido a uma goteira no teto, e foi proibida de sair do país por parte das autoridades, à espera de uma análise mais precisa. Colecionador. Os colecionadores de quadrinhos ainda não têm um santo protetor, mas bem que poderiam eleger um norte-americano, Davis Crippen. Ele formou a mais rara coleção particular de gibis de que se tem notícia, tratada por anos com o carinho que se oferece a uma pessoa amada e hoje avaliada em milhões de dólares. Em 2006, o Universo HQ noticiou que o primeiro lote da coleção havia sido vendido por nada menos do que $717 mil. Foram apenas 550 gibis. Pouco tempo depois, a venda total passou da marca de $2,5 milhões, valor antes projetado como lance inicial e até agora a maior quantia já paga por uma coleção de revistas em quadrinhos pertencentes a uma única pessoa. O fato correu o mundo e ganhou destaques em jornais, sites e revistas informativas. A família de Davis Crippen se tornou milionária graças aos quadrinhos, mas é preciso dar créditos à viúva do colecionador, que permitiu o acúmulo de gibis do marido, desde que ele não ocupasse os espaços proibidos por ela.